Patrimônio. Uma palavra que causa muitas dúvidas. Porém, de forma simples e resumida, chegamos à conclusão de que patrimônio é tudo aquilo que possuímos ao longo da vida, sendo o dinheiro que temos investido, imóveis, automóveis e entre outros bens que tenham um valor financeiro. Tá, mas agora imagine aqui comigo alguém que tem um patrimônio tão grande no qual apenas 0,01% deste patrimônio signifique centenas de milhares de reais. Bom, é óbvio que eu estou falando dos bilionários. E calma que eu vou falar melhor sobre isso no decorrer desse vídeo. Bom, voltando à realidade do Brasil, a palavra patrimônio com certeza não é ouvida com frequência por aí. Principalmente pela grande parcela da população não ter sequer R$1 de patrimônio. E com certeza existem muitos problemas sociais no Brasil, mas eu vou falar aqui na parte da educação financeira. Ah, e antes de tudo, vou considerar neste vídeo em específico apenas o patrimônio em dinheiro, tá bom? Vamos lá! Você aí que está assistindo esse vídeo provavelmente tem uma renda, ou seja, um dinheiro que recebe com uma certa frequência, e o mais comum é que seja mensalmente. Resumindo, o salário no final do mês. Então chegamos à conclusão de que a renda é a entrada de dinheiro. Toda a grana que entra para você é renda, que no âmbito da economia é chamada de fluxo. E guarde bem esse termo que você vai entender de uma forma bem simples mais para frente, beleza? Agora, ao se falar em patrimônio, não é a simples entrada de dinheiro, e sim o acúmulo de dinheiro, o armazenamento desse dinheiro, que no âmbito da economia é chamado de estoque. Ah, e lembre bem desse termo também. E de uma forma bem resumida, vamos dizer aí um exemplo de alguém que não tenha nada de patrimônio, zero, e que recebeu de herança R$10.000. Ou seja, pensando assim, essa pessoa ficará com patrimônio agora de R$10.000, certo? É, ficaria. Porém, se a pessoa se empolgar com essa quantia na conta e gastar tudo em um determinado período, já voltaria à estaca zero. E acredite, a coisa mais fácil do mundo é gastar dinheiro. Seja com festas e baladas, viagens, roupas ou qualquer coisa que apenas tire dinheiro de você. E você pode achar que ninguém faria isso de gastar R$10.000 com tamanha irresponsabilidade. Mas isso é extremamente comum, principalmente hoje em dia em que o status é algo muito valorizado, principalmente nas redes sociais. E é como falado no livro A Psicologia Financeira. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. E vemos isso nitidamente nesse exemplo hipotético que eu fiz. Ou seja, a pessoa passou a ter R$10.000 de patrimônio, porém sem a educação financeira necessária, gastou tudo voltando à estaca zero, de zero patrimônio. Então, vendo assim, pegamos a renda, que no caso é o fluxo, como sendo uma torneira aberta toda vez que entra dinheiro, aquele fluxo saindo ali da torneira. Enquanto o patrimônio é um balde, que no caso armazena o dinheiro quando se abre a torneira, ou seja, o estoque. Agora ficou bem mais fácil de entender, né? O fluxo é a entrada, ou seja, a abertura da torneira, quando se recebe o dinheiro. Já o estoque é o armazenamento desse fluxo, quando é poupado esse dinheiro. Acho que só por esse exemplo já mereço o seu like, hein? Mas agora, a maioria das pessoas vive com esse balde furado, pois recebem seu salário e nem sequer veem a cor do dinheiro, pois não é poupado nada. Ou seja, o fluxo está todo mês ali, mas de estoque mesmo não existe nada. E claro que com uma renda baixa, por exemplo um salário mínimo, fica muito mais difícil formar esse estoque. Porque imagina um jovem que recebe um salário mínimo mensalmente, que tem suas despesas em casa e economizando em saídas no final de semana, consiga poupar cerca de R$100 por mês. Ou seja, vive sempre no limite ali, de forma bem regrada. E agora, imagine um empresário que tem de lucro líquido só para ele mensalmente, cerca de R$50.000. Ele pode viver com 20 mil e poupar para investir os outros R$30.000 restantes, por exemplo. Então, em um ano, investindo R$100 todo mês, este jovem teria cerca de R$1.200. Enquanto o empresário, investindo 30 mil todo mês, teria cerca de 360 mil. E isso sem considerar os rendimentos dos investimentos, pois ao investir já ganharemos uma porcentagem só de ter o dinheiro investido. E claro, quanto mais dinheiro investido, maior será o valor dos rendimentos. Isso é óbvio, né? Então, existe sim essa diferença expressiva de renda, que com uma renda maior você consegue formar um patrimônio maior em muito menos tempo. Porém, o conceito de renda e patrimônio segue o mesmo. Porque se o empresário, por exemplo, recebe seus R$50.000 mensais e vive torrando tudo todo mês, não vai acumular nenhum patrimônio pessoal, pois a torneira vai abrir com um fluxo de dinheiro alto, porém todo esse fluxo já vai embora direto com o balde furado.
Ou seja, tem uma alta entrada de dinheiro mensal, porém também tem uma alta saída de dinheiro mensalmente. E para você entender melhor ainda esse conceito de renda e patrimônio e como o ato de poupar dinheiro para investir pode melhorar a vida financeira de alguém, imagine duas pessoas com salário de R$ 5.000 por mês. Ou seja, as duas têm a mesma renda, a mesma entrada de dinheiro. Porém, uma delas se preocupa em estudar sobre investimentos e investir todos os meses cerca de R$ 2.000, para assim formar um patrimônio ao longo do tempo. Enquanto a outra segue gastando tudo todos os meses, sem ver o dia de amanhã. Então, pensando em um período de 5 anos, a que investiu mensalmente teria formado um bom patrimônio de R$ 135.000. E só dos rendimentos mensais de ter esse dinheiro investido, já terá sua renda aumentada, pois terá seu salário normal do emprego, mais os rendimentos dos investimentos que fez. E isso considerando um baixo rendimento de 5% ao ano com uma carteira de investimento conservadora de baixo risco. Porém, existem outros investimentos mais rentáveis que têm um risco um pouco maior. Eu tenho um vídeo que falo só sobre isso, eu vou deixar aqui em cima. Bom, agora a pessoa que gastou todos os R$ 5.000 todo mês, não preciso nem dizer que continuou com patrimônio no zero. Tá bom, agora você entendeu perfeitamente essa questão de renda e patrimônio. Porém, você já parou para pensar por que os milionários e bilionários conseguem, além de ganhar dinheiro, se manterem ricos? Eu fiz uma breve pesquisa sobre os investimentos de milionários e bilionários do Brasil e do mundo e cheguei à conclusão de que, de forma geral, eles nunca têm uma única fonte de renda, e sim várias. Bom, um exemplo clássico disso é o Bill Gates. Ele é dono da Microsoft e todo mundo conhece ele por causa disso. Porém, o que poucos sabem é que ele é o maior dono de propriedades agrícolas dos Estados Unidos. Ou seja, um setor completamente diferente da Microsoft, que é de tecnologia. Então, a empresa Microsoft pode até falir, só que o Bill Gates mesmo não vai falir por conta disso, porque ele tem outros investimentos que vão estar ali gerando seus rendimentos. E a diversificação é a coisa mais básica quando falamos de investimentos e negócios. Até porque todos os ricos têm uma parcela investida em diversos setores diferentes, porque se um setor vai mal, o outro estará ali gerando renda. Ou seja, ele pode até perder de um lado, mas ele vai ganhar do outro. E pensando nisso, vamos à regra do 0,01%, que vi sobre isso há um tempo e pensei em trazer aqui no canal como curiosidade. Bom, lembra do exemplo hipotético do jovem que recebe um salário mínimo e poupa R$ 100 por mês? Então, em um ano ele estaria com cerca de R$ 1.000 de patrimônio. Ou seja, se ele recebesse de troco, por exemplo, 10 centavos, isso representaria para ele apenas 0,01% do seu patrimônio. Nada significativo, não é mesmo? Agora, alguém com patrimônio de R$ 100.000 teria que receber R$ 10 para equivaler a 0,01% do patrimônio. Ainda é um valor baixo, porém já não está na casa dos centavos. Mas e se a gente pensar em algum milionário, que tem exatamente 1 milhão de patrimônio? Já não seria apenas R$ 10. Pode colocar mais um zero aí, sendo R$ 100 para equivaler a apenas 0,01% do patrimônio. E isso fica extremamente fora do normal quando imaginamos um bilionário, que tem 1 bilhão de patrimônio, que apenas 0,01% do patrimônio total equivale a nada mais nada menos que R$ 100.000. Esse é o abismo que difere um bilionário de um milionário. Vemos que a diferença é gritante. Bom, e o que eu quis demonstrar com isso, além da curiosidade da informação, é que temos que dar valor ao dinheiro que temos no momento, a cada real mesmo. Mas claro, sempre com a ambição de evoluir financeiramente. Então, vemos que aumentar a renda é essencial para aumentar o patrimônio ao longo do tempo. Mas, obviamente, desde que tenhamos também a consciência financeira de não gastar tudo o que ganhamos. Bom, eu falo melhor sobre essa questão de ganhar mais e manter os gastos abaixo do salário no vídeo que está aqui na tela. Eu recomendo você dar uma olhada. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.